cursos, pessoal, para quem não nos conhece, nós abrimos curso desde o início de janeiro, né? Então, a gente tem turmas desde o iniciozinho de janeiro, para você que quer se preparar para o mestrado, doutorado ano que vem, né? Nós temos mentoria para essa área. Para você que quer se preparar com os certificados, deixar já tudo em dia, suas formações, nós temos diversos cursos de formação continuada desde o início do ano. Tem curso sobre educação infantil, sobre legislação educacional, conhecimento pedagógicos, teóricos e teorias da educação, interdisciplinaridade, metodologias ativas e por aí vai. Cursos a partir de 40 horas. E, além disso, nós temos as apostilas, simulados e os cursos preparatórios para concurso. Como eu vi que a maioria de vocês são daqui do estado, há uma grande chance do primeiro semestre de 2026 nós termos o concurso do estado do Mato Grosso do Sul. É um ano político, né? Nós teremos a PND novamente na inscrição ali no primeiro semestre, a prova no segundo semestre, a PND veio para ficar, tá? E eu acredito que em 2026 a abrangência da prova nacional docente vai ser ainda maior junto aos municípios e estados, tá? Então, vamos começar a nos preparar desde já. E para quem ainda não sabe, nós estamos com o curso, né? Hoje é a nossa última aula aberta para o processo seletivo. Quem já está fazendo parte dos cursos, essa já conta como uma aula presencial também, o ao vivo conta como aula presencial. E para quem é de Aquidauana, Anastácio e região, tem a chance neste curso de participar de forma presencial física na Escola Erso Gomes, todas as quartas-feiras, a partir das 17 horas e 40 minutos, tá? É um curso num valor bem simbólico pela entrega que ele tem, né? Então, tem a chance de vocês estudarem presencialmente com as professoras, ter as aulas ao vivo aqui com a gente também, tem aula comigo, tem aula com a Ruby Ottoni, que é na área de educação especial, com as professoras Ana Lúcia e a Francis, tanto no ao vivo quanto no presencial lá na Escola Erso Gomes, além do certificado de 120 horas. Amanhã, essas duas prepararam um presente para vocês. Elas falaram, Érica, tem muita gente nos procurando, querendo conhecer o nosso material, a gente pode fazer mais uma aula aberta? E aí a gente chegou no consenso que amanhã vocês podem nos avisar, e aí a gente vai deixar amanhã, mesmo quem ainda não adquiriu o curso em Aquidauana, quem quiser ir presencialmente, nos avisa. E aí vocês participam amanhã como alunos convidados, ok? Você quer iniciar, Francis ou Ana, e eu falo do edital, ou vocês querem que eu deixe o edital para depois? A Ana pode se apresentar, e aí você que sabe. Acho bom falar um pouquinho do edital antes, para eles ficarem cientes, né? Tirarem as dúvidas também. Ok. Bom, agora dando boa noite para quem talvez tenha entrado após, né? Muitos e muitas e muitos aqui nós já conhecemos, já temos aí uma trajetória, né? Conhecemos há muito tempo de Aquidauana e de outros lugares, e dizer para vocês assim, da satisfação em saber deste número de pessoas que estão buscando formação, que estão se movimentando para aprender. E nessa aprendizagem, as oportunidades que estão surgindo, como esta, né, da seletiva e do Estado, que vai acontecer agora em dezembro, o concurso, os concursos que estão por acontecer, por abrir, logo estarão se efetivando, porque, como a Érica disse, temos aí um ano promissor para concursos, porque é um ano político, e não podemos ser imediatista e pensarmos em nos preparar nas vésperas, né? Com pouco tempo para isso. Nós falamos isso, gente, com uma certa propriedade, pelo fato de nós estarmos aí há uma vida nos preparando e ainda sentindo necessidade todos os dias de estudar mais. Hoje eu estou há 5 anos aposentada da Universidade Federal,
sair da universidade, a universidade não saiu daqui, podem ter certeza, presente aí na pós-graduação da UFMS, e continuo, né? Continuo nos grupos, como agora estamos compondo aí com o Atualiza, preparando, organizando o material para a próxima aula, que é amanhã, na quarta-feira, presencialmente. Eu e a Francis já buscamos uma forma de dinamizar, né, de organizar isso tudo que vai acontecer, para que vocês otimizem o tempo de estudo, aproveitem e não deixem de estar conosco se preparando. E não esperem. Infelizmente, nós temos aí a procrastinação, as pessoas que adiam, e quando vê, não dá mais tempo, tá? E aprender não acontece assim, né? A construção do conhecimento requer tempo. Então, vocês estão convidados, eu estou só reiterando, porque a Érica já fez, e com certeza nesta noite aí com a professora Francis, são inúmeros, né, os ganhos que terão a partir do que ela já preparou e está trazendo para a noite de hoje. Francis, só quero desejar mais uma vez, né, a todos que estejam antenados, conectados, fiquem atentos, prestem atenção, não percam nenhum detalhe, tá? Temos aí uma aula aí formidável que vai começar agora e que vocês tenham, assim, um êxito e aproveitamento. Um grande abraço e um beijão meu para vocês. Então, tá. Érica, você quer falar? Eu falo um pouquinho e depois do descanso você fala sobre o edital, alguns esclarecimentos. Pessoal, deixa eu só saber de vocês. Vocês estão com muitas dúvidas sobre o edital? Podem abrir a câmera, podem abrir o áudio. Muitos de vocês participaram da aula sábado ou não? Eu fiz um aulão sábado, esmiucei o edital para vocês. Alguém aqui não participou, tá com alguma dúvida? Talvez a sua dúvida é a dúvida do colega. Todos já se inscreveram? Então, não conseguiu Érica, eu já participar? me inscrevi, só não anexei os documentos ainda. Ah, tá, Jane, beleza. Para quem não participou, se quiser, Francis, eu dou rapidinho aqui, aí se eles ainda tiverem dúvida, tá? Para não atrapalhar também o andamento da sua aula. Eu vou compartilhar aqui a tela, pessoal, rapidinho, e aí a gente faz uns 5 minutinhos aqui de apresentação. Quem ainda tiver dúvida, numa próxima oportunidade a gente conversa, tá? Tem dias que às vezes vocês falam comigo, quando me mandam mensagem no meu celular pessoal, e às vezes eu demoro por conta que eu estou na escola durante o dia, tá? Então, às vezes eu demoro para responder vocês por conta disso, tá bom? Pessoal, aqui nós temos, deixa eu só fechar o microfone de alguns colegas. Nós temos o edital aberto. Todo mundo aqui já fez o processo seletivo do Estado, é a primeira vez. Vocês sabem que no Estado, independente se você é pedagogo ou não, você tem a chance de fazer parte, né, do quadro estadual. Ainda há diferença? Que bom, Gláucia, seja bem-vinda. Ainda há diferença salarial para convocado, do efetivo para o convocado? Sim. Mas, mesmo assim, tem muitas vantagens, tem a questão do plano de saúde, né? E também uma preparação. Há uns rumores de que quem tem aula no Estado depois possa usar também isso como critério para a prova de títulos num possível concurso, tá? Há uma discussão sobre isso também. Pessoal, então, as inscrições vão até dia 25, vocês têm até dia 5 de dezembro para anexarem documentos de certificação a partir de 2021 e a partir de 40 horas, formação continuada, tá? E também
para a questão de pós-graduação, mestrado, doutorado e a mais importante, que é a da sua graduação, ok? Atentem-se também, olha que legal, nós temos desde a etapa da educação infantil, para quem não sabe, principalmente em escolas de tempo integral, tem muita chance de vocês fazerem parte, principalmente para quem é da educação especial, ok? Há ainda assim muitas escolas do estado reabrindo turmas do ensino fundamental 1, a minha escola mesmo, que eu sou coordenadora pedagógica, tem 5º ano, tem outra escola em tempo integral aqui da cidade que vai começar ano que vem até a partir do 3º ano. O dos certificados eu vou verificar aqui, mas se eu não me engano, são até 3 certificados, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Vocês têm, e todas as outras graduações podem fazer parte, tá ok? A prova, ela, aqui, arte, biologia, filosofia, quem tem uma segunda graduação, além de pedagogia, eu indico sempre fazer na segunda graduação. Por exemplo, eu tenho sociologia e tenho pedagogia, eu tenho arte e tenho pedagogia. Eu faria para a arte, e se lá na frente, dentro da escola, aparecer uma chance de eu, pedagoga também, pegar alguma outra aula, assumir outra aula, às vezes sai um professor de licença, abre uma vaga, tem N tipos de projeto dentro de uma escola integral, principalmente as integrais, mais do que nas parciais, que muitos pedagogos podem assumir, tá, pessoal? Então, se você só tem pedagogia, tem como fazer? Faça. Se você tem pedagogia e mais uma graduação, eu indico você fazer nessa segunda graduação, porque o Estado ele é mais voltado para médio, ensino fundamental 2, do que para a área pedagógica, tá? Então, tem mais chance. Érica, e se eu não me engano, na hora da inscrição, se você tem a área de educação especial, você tem a chance de pôr também no ato da inscrição que você quer também tentar para apoio pedagógico, tá? Tem também na hora da inscrição, dá uma olhada nisso. Se você, tem muitos de vocês que tem. Oi. Você me permite, só para fazer um adendo, quando você falou aí das áreas específicas? Sim. Pessoal, o seguinte, ó, a área de artes, para muitos que já têm a graduação, naquele pensamento de que tem muito pouca vaga, são poucas as vagas, a carência ainda é grande, ainda não temos o número de professores para atender a demanda. Nós temos um material já elaborado para atendê-los nesta área. Se você tem a graduação, atentem para o que a Érica acabou de dizer, por isso eu fiz questão de entrar. Não fiquem somente voltando para a pedagogia. Lembrem-se que a rede estadual agora tem pouquíssimas vagas, pelo fato de já ter delegado à rede municipal boa parte dessas vagas aí dos anos iniciais. E as áreas afins ainda estão necessitando de professores. Eu entrei para falar sobre essa questão, senti necessidade, viu, Érica? Por isso eu te interrompi, só para fazer esse adendo, ok? Não, tranquilo, Ana. Vocês estão me ouvindo, né? Pessoal, então, ó, é o seguinte, alguém perguntou aqui sobre a questão da pós. Eu colocaria, se você já tem uma declaração de curso, eu colocaria, eu tentaria. E também tentaria, independente se eu tenho pós ou não. Vamos supor assim, você ainda não terminou, vamos supor que tem alguém aqui que ainda não terminou filosofia ou arte ou outra coisa. Se você quiser tentar e logo em seguida, agora no começo do ano, você já for terminar o seu curso, eu até tentaria. Por exemplo, várias pessoas do município de Aquidauana e Anastácio me procuraram esses dias para falar que, eu já tenho aula no município, será que compensa? Eu colocaria, porque esse edital é para 2 anos, pelo menos. Pode acontecer de ele valer por mais 1 ano ou mais 2. Então, você perdendo essa prova, você vai ficar pelo menos 2 anos fora do quadro do Estado, tá?
tudo no estado, gente, para você pegar substituição, mesmo que seja substituição de professor que pegou folga de eleição, igual ano que vem tem eleição, você tem que estar no quadro do estado, nem que você tenha passado lá embaixo na classificação, mas você tem que ser aprovado. Então, mesmo que você ainda não terminou a sua pós, eu arriscaria, porque depois você ainda vai ter um tempão para ficar lá na lista de convocados, tá? E, gente, pode ser que na primeira semana, vamos supor, Érica, eu comecei a estudar agora, eu estou sem tempo, estou sem cabeça, né? Tive uma aluna essa semana que me falou que perdeu um familiar muito querido, ela está um pouco triste e tudo mais. Então, vamos supor que você não conseguiu alcançar as melhores classificações. Gente, nas primeiras semanas pode ser que você não seja encaixado ali nas chamadas, mas a chamada até 13ª, 14ª chamada, sempre sai professor lá por março, abril, começa a ter licença, né, por alguma questão de saúde, e aí você tem a chance mesmo assim de conseguir a vaga. Claro que a gente torce que vocês consigam desde o início, né? Apoio pedagógico especializado, tá? Vocês têm que ter licenciatura plena em educação especial ou em outras áreas em conhecimento e ter especialização na educação especial e especializado em estudantes surdos, ok? Uma outra dica que eu vou dar aqui rapidinho para vocês é vocês começarem pela prova, deixa eu ir lá no final. Atentem-se, né, para quem é PCD, para quem vai tentar com cota, tá? Atentem-se ao que o edital exige de documentação. Ó, conhecimentos específicos, gente, são 15 questões, o peso é maior. Comecem pelos seus conhecimentos específicos. Se você só tem 25 minutos no dia, estude conhecimentos específicos, tá? Depois você vai estudar conhecimentos pedagógicos, hoje você já vai estar estudando legislação com a gente, então tenta dar uma mesclada, mas nunca esqueça a sua área específica. Na minha área de ciências biológicas, os 2 últimos editais, eles têm pegado um conteúdo e trabalhar 3 ou 4 questões só de um único conteúdo, gente. Então, assim, na minha área é mais... E aí, conhecimentos pedagógicos, 10 questões e 5 questões de legislação educacional. Para quem entrou hoje no grupo, que eu vi que tem bastante gente nova no nosso grupo de dicas gratuito, o que acontece? Eu separei um material, tanto no Drive, para vocês lerem as resoluções, e eu, Érica, já dei 2 aulas de legislação do Mato Grosso do Sul para vocês, gratuitas. Quem não assistiu, eu vou reenviar lá, tá? E aí vocês podem assistir. É sobre o PRA, que é o Plano de Recomposição de Aprendizagens, e sobre a formação continuada de professores, que são 2 exigências do edital. E aí, claro, eu coloco para vocês, comecem pela prova específica de vocês, depois vocês vão para a área de conhecimento pedagógico ou legislação, conforme vocês acharem melhor, ok? Até dia 25 é a inscrição, taxa de inscrição esse ano está sendo cobrada R$70, tá? Deixa eu só tirar, tem algum colega aqui com o som ligado. E aí, por enquanto é isso, pessoal. E aí eu vou colocar a minha última aula, que eu expliquei detalhadamente o edital para vocês. Não se esqueçam de chegar no horário correto, tá? Lá no seu local de prova, que geralmente vai ser nas cidades como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Coxim, acho que Naviraí também é polo, se eu não me engano. E não esquecer, né, gente, celular, questão de celular ligado, tudo isso. Olha só para fechar, então, a gente tem aqui a questão da certificação, certificado de formação continuada relacionada à prática docente a partir de 2021 e a partir de 40 horas, até 3, tá? Alguém perguntou aqui para mim, até 3. Pós-graduação, vocês podem ter até 2,
pós-graduações colocadas aqui. Eu colocaria mais voltada para a minha área, porque em algumas escolas tem normal médio. Vamos supor que você tem curso de História e de Pedagogia. Você tem a chance de dar aula no normal médio também, tá bom? E diplomas aqui também vocês coloquem, tá? De mestrado, doutorado, e boa sorte. Qualquer outra dúvida, no próximo momento a gente conversa aqui, tá bom? Eu vou reenviar minha aula de sábado, que eu esmiucei li com vocês o edital, tiveram bastante dúvidas, e aí eu acho que fica legal para vocês entenderem, tá bom? Nancy, se você quiser iniciar, tá bom? Sim. Projeto aí para nós, tá? Então, vamos lá, gente. Boa noite. Boa noite a vocês, a todos e a todas. Bom rever aqui muita gente que há muito tempo não via. E maravilhoso é nos encontrarmos nesse relevante momento, né? Um momento de conquistas, de doação, de foco. E para quem não me conhece, eu sou a professora Francis, professora ainda nativa aqui da UFMS, coordeno também o curso de especialização, coordeno projetos, né? Estou aqui no Atualiza, a convite da Érica, e vou compartilhar um pouquinho dos conhecimentos relacionados, primeiramente, à legislação. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Nós tivemos aí o PND, e eu vi, assim, que muitos colegas tiveram grande resistência em não fazer, né, a prova nacional docente. E, recentemente, eu vi uma reportagem sobre Ponta Porã. Ponta Porã foi uma cidade, um município que aderiu ao PND, né, e agora eles abriram a seletiva para professores. E olha só, eles estão utilizando a nota do PND para a seletiva. E aí os professores começaram a querer entrar na justiça. Mas como assim? Não pode? Então, é o seguinte, lá está funcionando assim. Quem tem a nota do PND vai contar a nota do PND e também vai contar a pontuação dos certificados. Quem não fez o PND vai contar 0 no PND e aí vai contar só os certificados. Como a Érica disse, gente, o ano que vem, tratem de fazer a prova nacional docente, porque com certeza mais municípios vão aderir e é uma oportunidade para vocês também, tá? Então, eu, enquanto professora, que sou ainda, enquanto concursos que participei, digo, nenhuma chance, né, que a gente tenta é em vão. Tem gente que fala assim, é muita concorrência, eu não vou fazer. Gente, cada ano que passa, a concorrência vai aumentando. Então, o caminho mais certo é o que vocês estão fazendo aqui, é estudar, é se prepararem, né, para vocês poderem ter uma boa nota. E o salário do Estado é um dos salários, né, mais altos do país. E como a Érica disse, aqui também na reunião que eu fui com o presidente do Sinted, a pressão é para que o governo abra um concurso. Então, o ano que vem é político. França, então eu não vou fazer agora porque eu vou fazer o concurso. Gente, tem que estudar. Concurso é muito mais concorrido que a seletiva. Então, aproveite, estude agora, pega o seu material, vai estudando, vai analisando. As nossas horas de encontro aqui, pensando já nessa metodologia, no método de estudo, né, que funciona, não são aulas extensas, não. Nós vamos ter aulas aqui curtas, mas focadas, né, no conteúdo, para que vocês possam assimilar da melhor maneira possível. Então, a sugestão e o conselho que eu dou a vocês é estudem, estudem sempre. Mas muita atenção também no material que vocês estão tendo acesso, gente. Eu estou pegando muito material de estudo com erros gravíssimos. Tem muita gente estudando a partir do ChatGPT, né? Se você for estudar para o ChatGPT, você estuda. Mas, gente, o que o ChatGPT aponta de erros é indescritível, é super perigoso, tá? Então, vocês tenham muito cuidado. O ChatGPT, eu utilizo o ChatGPT nas minhas aulas como recurso, mas eu domino o conhecimento do ChatGPT.
Quem não domina acaba pegando aquele conteúdo como verdade e muitas coisas são errôneas. Porque quando você lança algum desafio, algum comando com o ChatGPT, ele vai procurar na internet. E nessa procura, ele acha coisas certas e coisas erradas, tá? Então, uma dica aí, tenham muito cuidado com o material que vocês estão estudando, né? Procurem realmente materiais que têm fontes seguras, né, que tem aí uma autoria também, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou aqui com o chefe... Francis, só um pouquinho antes da gente iniciar, que eu sei que alguns alunos depois podem dispersar, só uma coisinha. Gente, muitos de vocês estão me pontuando a questão de vocês estarem passando por situações individuais, particulares da vida, tá? Vai acontecer, sim, com todo mundo, mas não desistam, né? Às vezes é um familiar doente, é um filho pequeno, é família, é esposa, são contas. Não desistam, tá? É uma grande chance que você tem agora. Você não vai depender de política, de indicação, né? Então, isso, só de você não ter que ficar dependendo de um ou de outro, já é um grande avanço, tá? Então, muita gente na última aula depois veio falar comigo, falar, Érica, eu estava desanimada, e é assim, gente, não há desculpa para aquele que quer ter um foco e ter um objetivo, né? Então, nem que seja 20 minutinhos por dia, tira, vai em frente, vai dar certo. Todas nós aqui também temos nossos problemas e a gente tira o nosso tempo para produzir um material de qualidade para vocês, e a gente tem certeza que se vocês focarem, vocês vão alcançar o objetivo de vocês, tá bom? Obrigada, Francis. De nada, exatamente. Desistir não é uma opção, né? Desistir não é uma opção, então bora lá, com ânimo, com garra. O tempo é curto, mas é suficiente para você se preparar. E tem municípios também nos procurando, né? Provavelmente nós vamos ter outros municípios aí com seletiva. Então, gente, se preparem, aproveitem, quinta, sexta, sábado agora vai ter um feriado aí um pouquinho prolongado, estudem, né, se dediquem um pouquinho aí, vai para o lazer, mas agora é o momento também de ter foco. Dá certo? Dá certo. Primeira coisa, pensamento positivo, nada de negativismo, será que vai dar? Não. A gente tem que acreditar e agradecer por já ter dado certo, ok? Bom, eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre a LDB, a Lei Maior da Educação. Acima da LDB, somente a Constituição Federal, né? A Constituição Federal é a lei maior, mas abaixo dela, para a educação, é a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a Lei 93/94, 1996, tá? Eu quero destacar para vocês que o conteúdo que eu vou trabalhar, eu fiz uma pesquisa, né, com a banca que vai avaliar, que vai aplicar a prova da seletiva do Estado, que é o Instituto Avalia. Né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado, como é que eles pensam as perguntas, como é que são as provas que eles já aplicaram. E, na verdade, eu, particularmente, é a primeira prova, é a primeira seletiva com esse instituto. Já pegamos outros, né? Principalmente a FAPEC, na verdade, geralmente é a FAPEC, eu não entendi muito bem, mas agora quem vai aplicar a prova é o Instituto Avalia. Então, todo o conteúdo, todas as questões que nós estamos elaborando também é voltado para essa banca. Tá? Então, a banca Avalia, ela tem perguntas técnicas, elas têm perguntas também com estudo de caso, então também aqui as nossas aulas, nós também estamos contemplando o conteúdo voltado para essa banca, que é a banca Avalia. Então, a gente está, assim, trabalhando de uma forma para facilitar o entendimento, a assimilação, e principalmente quando vocês forem fazer a prova, vocês não terem tantas dificuldades, tá bom? Então, vamos lá. A LDB, ela trata, no seu artigo 1º, da concepção de educação, né? Então, é importante você entender essa questão geral.
O artigo 1 diz o seguinte, que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, gente, olha, é humanamente impossível, de repente, você ler toda a lei, né? Se vocês perguntassem para mim, Francis, você já leu toda a lei da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? Bom, quase toda. Por quê? Porque eu trabalho muito com a lei, eu preciso estar atualizada. Leis é algo que se atualizam, a LDB mesmo, nós tivemos recentemente atualização agora em outubro, né? Assim como outras leis também, elas estão sempre se atualizando. Então, é importante, enquanto professor, nós termos o hábito de sempre estarmos nos atualizando. Por quê? Porque as questões também, eu estava vendo da Banca Avalia, ela tem muita pegadinha com coisas que estão... que não estão atualizadas. Então, coisas que foram atualizadas, eles jogam lá, que é justamente para dar essa pegadinha e vocês errarem. Porque o processo seletivo, gente, ele sempre vai ter o objetivo de selecionar, não é os melhores, mas quem estudou mais, quem faz interpretação melhor e quem entende mais, tá? Então, estejam muito atentos, principalmente no escutar, tá? A gente vai trabalhar essa questão de escutar e também de escrever. Eu e a professora Ana Lúcia amanhã estaremos presencialmente aqui em Quidauana, porque nós sabemos que tem muitos professores que têm dificuldade, que de repente preferem estar ali, tirar as dúvidas ao vivo. Então, todas as formas que a gente conhece de fazer, de facilitar essa aprendizagem para vocês, nós estamos fazendo. Tá bom? Então, eu quero aqui, de repente, se tiver alguma dúvida, vocês podem usar o chat, ou levantar a mão, ou também abrir o microfone e fazer a pergunta, tá? Bom, o parágrafo primeiro, e olha esse símbolozinho que está aí do lado, isso é um parágrafo, tá? Então, a gente tem o artigo, o parágrafo, e nós também temos o inciso nas leis, e é importante a gente conhecer esses símbolos para a gente fazer a leitura correta também da lei. Então, o parágrafo primeiro faz que essa lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Vejam bem o que a lei está falando. Predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Isso significa que, de repente, esse ensino ser feito, como por exemplo, o ensino domiciliar, é uma coisa que pode? Pode, porque o artigo 1º, o parágrafo 1º aqui, está dizendo que pode. Predominantemente em instituições de ensino, mas pode ter também em outros locais, que aqui não é definido, mas abre aí essa janela, né, de possibilidades. E olha só, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, esse parágrafo 2º, pesquisando lá as questões, né, do Avalia, do Instituto Avalia, é uma questão que eu encontrei em três concursos, né? Então, a educação escolar ela deve estar sempre vinculada ao mundo do trabalho e também à prática social. Pode passar, Érica. Bom, a LDB ela é regida por 13 princípios, tá? Então, esses 13 princípios estão aqui de forma bem resumida. Vocês fiquem despreocupados, porque esse material depois vai estar lá na plataforma, tá? Porque tem algumas coisas legais para vocês estudarem, e depois vocês podem ter acesso para relembrar. Mas é importante eu estar lendo para vocês fixarem, pelo menos aí, né, na memória. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 3, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 4, respeito à liberdade e apreço à tolerância. 5, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 6º, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 7º, valorização do profissional da educação escolar.
8º, gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. 9º, garantia de padrão de qualidade. 10º, valorização da experiência extraescolar. 11, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 12, consideração com a diversidade étnico-racial. E o 13, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Outra dica extremamente relevante, que essas alterações da LDB, lá do ano de 1996, cada alteração é criada uma lei. Francis, tem que decorar o número das leis? Não, porque é impossível. Porque são inúmeras leis, né, que foram responsáveis pelas alterações da LDB. Por quê? Porque a própria lei permite essas alterações, essas adequações. O site mais confiável que eu, Francis, utilizo para todas as minhas aulas é o site do Planalto, planalto.gov. É só vocês colocarem no Google, vocês vão ter acesso. Tem pessoas que não gostam, por quê? Porque ela vem toda arriscada. Quando um parágrafo, quando um inciso, quando o artigo é suprido, né, é alterado, ele é riscado e na frente aparece a nova lei, e aí você tem que clicar na lei para abrir essa lei e para ver qual é a alteração. Então, essas alterações são imensas. É por isso que é importante você se manter atualizado, tá? Mas se tiver alguma dúvida, será que está certo? Vai lá no site do Planalto, porque é um site oficial e as alterações verdadeiras, concisas, constam lá, tá bom? Pode passar, Érica. Bom, uma coisa que precisa ficar muito claro, níveis de ensino. Sempre que surgir a pergunta, níveis de ensino, está sendo relacionado a 2, a educação básica e o ensino superior. Não confundam, tá? Tem muita gente que, quando fala educação básica, ele não entende o que está falando, gente. Se eu falar toda hora educação básica, bom, eu sei que está se referindo à educação infantil, ao ensino fundamental e ensino médio. Somente, tá? Educação superior é o outro nível. Então, um nível é educação básica, outro nível educação superior. Não esqueçam. Pode passar, Érica. Bom, as etapas da educação básica, né? É educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, como eu já disse lá. Bom, mas a etapa da educação básica, ela também se subdivide. Como que é essa subdivisão? Bom, educação infantil, eu tenho a creche até 3 anos, eu tenho a pré-escola 4 e 5 anos. Então, esses dois compõem a primeira etapa, que é a educação infantil. A segunda etapa é o ensino fundamental, que se divide em 2 também. Eu tenho os anos iniciais do 1º ao 5º e eu tenho os anos finais do 6º ao 9º, ok? E a última etapa da educação básica é o ensino médio, do 1º ao 3º ano. Outra coisa para vocês gravarem. Atualmente, na LDB, a obrigatoriedade do ensino é da pré-escola de 4 anos ao ensino médio, 17 anos. Então, se na prova cair, a obrigatoriedade é de 4 a 17 anos. Professora, e aí de 0 a 3 anos? Olha, 0 a 3 anos é opcional, mas é um direito da criança. Então, eu tenho uma criança de 2, 3 anos. Eu preciso colocar ela na escola? Na creche? Não. Se eu não quiser, eu não preciso. Mas se eu quiser, o Estado é obrigado a oferecer essa vaga para mim. E lembrando bem, os entes federados responsáveis, né, pelos níveis de ensino. Bom, a educação infantil, atualmente, ela é responsabilidade dos municípios. Francis, mas olha só, vai ter a seletiva para educação infantil no estado. Sim, algumas escolas, né, em alguns municípios, principalmente nas escolas integrais, algumas escolas ainda têm a educação infantil.
Não é o caso, por exemplo, aqui de Aquidauana e de Anastácio, né, da região aqui, aonde o município já assumiu toda a educação infantil, tá? Então, é diferente. Então, a responsabilidade da educação infantil é do município. A responsabilidade do ensino fundamental é do Estado e também do município, tá? Por exemplo, os anos iniciais, o Estado está passando para o município. Aqui em Aquidauana, parece-me que tem algumas salas do 4º ano e do 5º ano, tá? Mas em alguns municípios por aí, esse concurso é do estado de Mato Grosso do Sul, existem ainda municípios que o estado ainda tem lá o 1º ao 5º ano. Mas a lei determina que do 1º ao 5º ano, gradativamente, tem que ser responsabilidade do município, tá bom? Bom, o Estado, ele é obrigatoriamente responsável pelo 6º ao 9º ano, e isso é responsabilidade do Estado. Embora o município também assuma, né, muitas vezes, aqui mesmo no nosso município, o município ainda também está assumindo do 6º ao 9º ano, mas pela lei, ele é obrigação do Estado. E o ensino médio é obrigação do Estado. Então, fala assim, mas, França, o município pode ter ensino médio? Tem municípios que têm ensino médio. Mas o que manda a lei? A lei manda que você pode ter, desde que você já assumiu e atende satisfatoriamente os níveis de ensino que são da sua responsabilidade. Mas é claro que tem realidades e realidades. Então, tem realidade, de repente, por exemplo, que o município vai ter que oferecer o ensino médio, porque lá o Estado não tem, vamos supor assim, ok? Então, fiquem atentos para isso. É obrigação dos entes federados, mas o outro pode assumir, desde que assumiu todo o meu, está sobrando dinheiro, então eu vou pegar mais esse aqui para assumir. Ou se, de repente, naquela localidade, não tem lá o órgão federado responsável, e aí, então, eu preciso assumir. Por quê, gente? Porque a LDB e a própria Constituição diz que a educação é responsabilidade do Estado. Quando eu digo Estado, eu estou falando município, estou falando Estado, estou falando também os órgãos federais, tá bom? Então, o Estado é responsável pela educação. Ah, Francis, mas eu tenho aqui educação infantil e não tem vaga. Bom, então você tem que brigar, porque é responsabilidade do município te oferecer a vaga. E quando não existe a vaga, se você entrar no Ministério Público, requerer a vaga, ou o Ministério vai arrumar a vaga na rede municipal, ou a prefeitura tem que pagar uma mensalidade numa instituição privada. É que muitas pessoas não conhecem os direitos, né? Mas eu conheço várias pessoas que já precisaram recorrer a esse direito, porque a lei é bem clara. Não é obrigatório a creche, mas se eu quiser, é um direito da criança, tá? E não existe também mais a questão, se o pai trabalha ou não. Não. Por que não existe isso? Porque desde a Constituição da LDB de 1996, a educação infantil passou a ser responsabilidade da educação. Até 1995, ela era responsabilidade da assistência social. Então, realmente, a assistência social tinha só o dever de cuidar, então as mães que trabalhavam deixavam lá no caráter de cuidar. Quando passa para a educação, não, aí já passa também caráter de educar. Então, aí já é outra coisa, e aí ela foi regulamentada de acordo com a educação, tá? Espero que tenha ficado bem claro isso para vocês. Pode passar, Érica. E as modalidades de ensino. É muito comum, eu estava vendo as questões, né, do Avalia, quais são os níveis de educação? Aí coloca lá, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos. Educação infantil, ensino médio, educação do campo. As pessoas confundem níveis de ensino com modalidades de ensino. Então, eu tenho 8 modalidades de ensino. A última aqui, anexada, foi a última mais recentemente. Então, quais são as 8 modalidades? Educação de jovens e adultos, a EJA, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação do campo, educação escolar indígena, educação quilombola,
educação à distância, EAD, e educação bilíngue de surdos. Então, essas são modalidades de ensino. Não confunda com níveis, que é educação básica, ensino superior. Modalidades são 8, ok? E não confundam também com as etapas. Quais as etapas da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Como que elas se dividem? Educação infantil, creche, pré-escola. Ensino fundamental, anos iniciais do 1º ao 5º, anos finais do 6º ao 9º. Ensino médio, do 1º ao 3º ano, no mínimo. Se tiver que ter mais, pode ter, mas o mínimo são 3 anos. Ok? Bora lá. Bom, a LDB, ela é composta, gente, por 92 artigos. Olha, é coisa para ler, né? Dividido em 9 títulos, que são eles, primeiro, da educação, segundo, dos princípios e fins da educação nacional, terceiro, do direito à educação e do dever de educar, quarto, da organização da educação nacional, quinto, dos níveis e das modalidades de educação e ensino, sexto, dos profissionais da educação, sétimo, dos recursos financeiros, 8, das disposições gerais e 9, das disposições transitórias. Então, os artigos, né, o título dos artigos são 9. As finalidades de educação, que a gente viu anteriormente, são 13. Aquelas são as finalidades. E esses aqui são os 92 artigos que estão divididos em 9 títulos, tá? Então, é artigo bem extenso alguns. Se vocês quiserem, tiverem, seria bom vocês olharem, entrem lá no site do Planalto e dá uma verificada, tá bom? Mas se vocês quiserem pegar uma lei limpa também, é só vocês pegarem lá a lei atualizada, né? E também puxarem lá e dar uma lidinha, tá bom? Isso, gente, não é só para concurso. Isso rege a nossa vida, isso faz parte também dos nossos direitos. Porque muitas vezes as coisas acontecem na escola e a gente não sabe que tem uma lei, né, que normatiza isso. Então, muitas das coisas acontecem, às vezes, por nós não conhecermos os nossos direitos. Pode passar? Bom, então vamos lá, vamos para as questões. Vejam bem, quando a gente trabalha uma questão, é importante saber que você não está estudando só uma questão, mas que sim, você está estudando várias formas como essa questão pode ser apresentada, né, lá na prova. E vamos fazer aqui um exercício, tá? Vocês vão colocar no chat aí, vocês vão fazer a leitura, a interpretação, e vão colocar aqui no chat qual a questão que vocês acreditam ser a certa. Não se preocupem se vocês vão errar. Aqui é o local que vocês têm para errar. E a gente vai depois também fazer essa interpretação, tá? Porque eu tenho uma metodologia de trabalhar as questões e a gente ir discutindo por que está certo, por que não está, porque isso possibilita e amplia a sua possibilidade de aprendizagem, tá? E todas essas questões também, gente, são questões que eu retirei da Banca Avalia, com a forma como ela elabora as questões, tá? Então, vamos lá. Primeira questão. Segundo a LDB, Lei 9394/1996, com redação dada pela lei, olha só, uma lei que alterou, a 14.533/2023, a garantia da educação digital com conectividade em alta velocidade para uso pedagógico e desenvolvimento de competências digitais aplica-se às instituições. Prestem atenção, porque assim, a questão, ela vai sempre trazer referência das leis. Se é a LDB, se é a lei que alterou, ela sempre vai trazer o número da lei. Percebam que essa lei que alterou, ela é do ano de 2023. O que estava acontecendo em 2023? Vocês se lembram? A pandemia. Então, quando eu falo do uso pedagógico, né, da educação digital, eu estou falando de um momento da pandemia. Então, vamos lá, né? Então, qual que seria a resposta? A de educação básica exclusivamente, é isso? Essa lei vem garantir
a educação digital com conectividade exclusivamente para a educação básica? Aí, olha só, o que é educação básica mesmo, Francis? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. A letra B está dizendo que é de ensino fundamental exclusivamente. A letra C está dizendo da educação básica, lembrando, educação básica, infantil, ensino fundamental e ensino médio. A letra D está dizendo, não, é só de graduação e pós-graduação, é só para os top. E a letra E está dizendo de educação profissional apenas. Então, qual que é o certo? Alguém colocou V. Isso, gente. Exatamente. É a letra C. Lembram que teve, né, que o salto tecnológico precisou na Covid dar um salto de 10 anos? Não sei se vocês sabiam, mas esse salto que aconteceu aí em 2 anos, 3 de pandemia, ele estava previsto para acontecer em 10, né? E pela urgência da coisa, todo mundo teve que se conectar. Então, a lei 14.533 de 2023, ela vem garantir a educação digital para toda a educação, tanto a educação básica quanto a educação superior. Parabéns para quem acertou, foi a letra C. Próxima. E eu vou falar mais uma coisa para vocês, tá? É um método que eu utilizo quando eu vou fazer concurso. Quando eu vou fazer concurso, eu leio a questão, leio as alternativas e vou excluindo aquelas absurdas, porque tem coisas que são absurdas, então, que são erradas, que a gente vê de cara que está errada. Essa você já exclui. Porque se caso depois você ficar na dúvida, você vai fazer uma interpretação e a sua chance de acerto, ela se amplia, tá? E cuidado, gente, porque uma palavrinha lá no enunciado pode mudar totalmente a resposta que está sendo pedida. Então, a banca avalia, ela é muito de pegadinha também, tá? Eu estava olhando as questões, então fiquem atentos. Olha só a segunda, vamos lá. Em uma escola municipal, olha, nós temos aqui um estudo de caso, hein? Então, vamos lá. Em uma escola municipal, a equipe de direção detectou que 2 alunos de 15 anos atingiram 32% de faltas em relação ao percentual permitido por lei. Paralelamente, né, há relatos de mudanças de comportamentos preocupantes nesses estudantes, com possíveis sinais de automutilação. Segundo a lei número 15.231/2025, que modifica a Lei de Diretriz e Base da Educação, qual é a atitude correta que a escola deve adotar? Gente, presta atenção. Olha o tanto de coisa que está acontecendo aqui, tá? Então, eu tenho, olha, 2 alunos de 15 anos, com mais de 32% de falta, e também com mudança de comportamentos e com automutilação. Como assim, Francis? Como assim? Essa lei de 2025, que é super recente, ela alterou a LDB, tá? Então, presta atenção. Quais dessas alternativas é a correta? Qual é a atitude correta que a escola deve adotar? Então, gente, a legislação, na verdade, ela está presente no cotidiano, para que você não tome atitudes erradas. Então, a letra A está dizendo assim, ó, notificar apenas os pais, já que não há procedimentos obrigatórios para o conselho tutelar. Bom, quem não conhece a lei, vai marcar essa. Por quê? Bom, se o aluno está com problema, o que eu faço? Preciso chamar o pai. E era isso que acontecia antigamente na escola. Não é verdade? A gente chamava o pai e notificava. Não é a certa, com certeza. Letra B. Notificar o conselho tutelar apenas se houver confirmação de automutilação. Será? Ele só teve, né, um comportamento, eu não tive, quer dizer, teve uma suspeita, sinais de mutilação. Bom, se só foram sinais, então eu não preciso acionar o conselho tutelar. A letra C está dizendo notificar o conselho tutelar
com a lista dos alunos que ultrapassaram 30% de faltas, mas não é necessário comunicar os casos de comportamento. Bom, olha só, essa lei, ela especifica que os alunos que ultrapassaram 30% de faltas, eles são obrigados a acionar o conselho tutelar. Isso é para qualquer estudante da educação básica, tá? A letra D está dizendo que eu preciso imediatamente notificar o conselho tutelar com a relação dos alunos com faltas acima de 30% e informar sobre os casos suspeitos de mutilação. Será? A letra I está dizendo, olha, aguarda até o final do semestre para avaliar se as faltas persistem antes de notificar alguém, né? Então, gente, qual é a questão correta? Olha que maravilha, né? Não é a C, gente. A C está errada por quê? Sim, ela tem parte, ela está certa, porque a lei, ela fala que você tem que notificar o conselho se o aluno tem mais de 30%. Aí, o estudo de caso está dizendo que foram 32%, então eu preciso também. Mas a lei fala que eu sou obrigada a comunicar se teve suspeita de automutilação e também de suicídio, viu? Essa lei, ela é muito clara. Esse estudo de caso não traz a questão do suicídio, mas essa lei é recente, alterou a lei LDB, ela exige, preste bem atenção, gente, porque tanto ECA, a gente vai estudar o ECA também, tanto ECA quanto a LDB, elas são leis. E se é lei, eu não tenho a opção de notificar ou não notificar. Eu sou obrigada a notificar. Se eu sou a gestora, se eu sou a professora, se eu sou alguém que faz parte ali do sistema educacional. Por quê? Muitas vezes o professor, porque a gente tem que respeitar a hierarquia. Então, o professor comunica a coordenação, comunica a direção, e é a direção que tem que notificar o conselho tutelar. É a direção, tá? Mas se caso a direção não tomar providência, eu, professor, preciso tomar. Porque se eu não tomar, e isso for descoberto, eu posso ser presa e sofrer as sanções das leis. Tá? Que fique muito claro isso. Além de ser um preparo de concurso, também aqui é um direito civil, tá? Para vocês não se complicarem, tá bom? Ok? Alguma dúvida? Se tiverem, coloca aqui no chat, tá? Vamos lá para a terceira. Olha quantas coisas a gente já pode aprender aqui também, tá? Percebo que numa questão a gente está estudando inúmeras outras possíveis. Bom, a terceira, segundo a LDB, os educandos com altas habilidades e superdotação. Olha só, né? A, não constitui público-alvo da educação especial. B, também constituem público-alvo da educação especial. C, não constitui público-alvo, salvo se tiverem mobilidade reduzida. Letra D, constitui público-alvo da educação especial somente se houver deficiência física associada. E a letra E, são atendidos apenas em escolas especializadas. E aí? Não tenham vergonha e não se vocês errarem, gente, tá? Muito bem. A letra B é a correta, porque as altas habilidades também faz parte da educação especial. Mas como assim, professores fazem parte? Ué, porque eles precisam também de atendimento educacional especializado. Eles também podem precisar de um AEE, atendente educacional especializado, ou um professor de apoio. Por quê? Porque ele precisa também ter as suas atividades adaptadas. Por quê? Porque se ele tem altas habilidades, ele é um aluno que tem um desenvolvimento, um QI, logicamente, muito alto, então ele vai resolver de forma mais fácil as atividades, ou vai precisar que as atividades sejam tem um nível maior de desenvolvimento para ele poder também se desenvolver. Né? Porque antigamente as crianças com altas habilidades, elas terminavam rapidamente as suas atividades e iam provocar, inclusive, indisciplina.
né? Porque eles terminavam muito rápido e iam lá, logicamente, atrapalhar o coleguinha e tudo mais. Então, as habilidades, a superdotação faz parte da educação especial, sim. Algumas pessoas acham, bem do achismo, que só fazem parte se ela for alta habilidade, mas tiver uma deficiência física. Não, gente. O direito dele, ele faz parte, sim, da educação especial, tá bom? E eles não podem estar somente em escolas especializadas. Ah, ele tem que ir para uma escola especializada em crianças superdotadas. Não, não precisa ir. Embora no Brasil tenha essa escola, mas, de repente, para um aluno, né, da rede pública, isso não é garantido. Então, ele tem, sim, que frequentar uma escola regular. Tá bom? Vamos lá, a terceira. Gente, vocês estão entendendo? Eu estou falando muito rápido. Minha linguagem está clara. Qualquer coisa avisa aí, hein? Vamos lá, então. Outro estudo de caso agora. Em uma escola municipal, a direção percebeu que um aluno de 14 anos faltou 40% das aulas no último bimestre, ultrapassando o pessoal permitido em lei. Aqui já está falando que 40%, né? Além disso, os professores relataram sinais de automutilação e mudanças bruscas no comportamento do aluno. Com base no artigo 12, inciso 8 da LDB, qual a atitude correta que a escola deve tomar? Olha só, essa pergunta está muito parecida com a outra, né? São duas questões que a banca, né, ela elaborou e aplicou em dois concursos diferentes. Então, essa aqui eu acredito que vocês conseguem, né, entender. A única diferença aqui é que as opções estão diferentes, né? Bom, então aqui está falando, olha, tem que apenas conversar com os pais e registrar as ocorrências no prontuário escolar. Está diferente da outra. Olha, tem que notificar imediatamente o Conselho Tutelar do município com a relação das faltas e as ocorrências relacionadas à automutilação. A letra C está falando assim, olha, aplica uma advertência formal ao aluno para que melhore a frequência e o comportamento. Suspender o aluno até que os pais resolvam o problema. E transferir o aluno para outra escola para evitar problemas na instituição. Gente, quantas e quantas vezes eu presenciei essas atitudes, né? E graças hoje a essa lei, então, a escola tem que resolver o problema. Porque até um pouco certo tempo atrás, a escola ela transferia o aluno e jogava o problema para outra, né? Então, hoje a lei não permite isso. Hoje tem que notificar o conselho e o conselho tem que ser um parceiro da escola para resolver esse tipo de problema. É claro, gente, que eu estou dizendo aqui o que a lei determina, né? Não vamos discutir a realidade e entrar aqui nas discussões, porque é um outro assunto. Concurso seletiva é a lei, tá? Então, a gente está tratando aqui o enfoque da lei. Se fosse uma aula, a gente ia abrir para discussão para dizer se é certo ou errado, enfim. Ok? Então, vamos lá. Quinta. Quinta questão, Érica. Bom, aí a gente vai trazer um pouquinho da Constituição de 2008, porque, ó, vejam bem, gente, a LDB, ela é feita nos parâmetros, né, ela respeita o que está na Constituição. E a LDB, e a LDB também, ela, por exemplo, o AEE, o Atendente Educacional Especializado, ele foi, né, formalizado por uma necessidade também da Constituição. Então, tudo que a LDB determina e faz, ela não pode ferir a Constituição, tá? Então, vamos lá. O atendente educacional especializado deve ser garantido exclusivamente na rede regular de ensino, preferencialmente na rede regular de ensino, preferencialmente na rede privada de ensino, ou preferencialmente na rede privada, exclusivamente em classes e escolas especiais, ou apenas para alunos com deficiência física. E aí? O que a lei diz?
Aqui tem gente falando A, B, B, B. Gente, exatamente. A lei fala preferencialmente na rede regular de ensino. Preferencialmente, tá? Mas isso pode dizer que pode ter lá na sala de apoio, pode ter nas pestalozes, nas APAES, pode ter também na rede privada, aliás, deveria ter, né? Mas preferencialmente na rede regular de ensino. Quando eu falo rede regular de ensino, aqui eu já estou abrangendo tanto público quanto privado. Está vendo a importância de saber interpretar a questão? Quando eu falo rede regular de ensino, público e privado, tá? Rede regular de ensino, todas. Classe de escolas especiais, tá? Apenas para alunos com deficiência, não. Apesar que o AEE, hoje, é aquele profissional que ele tem a formação, tem o curso de especialização para atuar. Infelizmente, né, o AEE seria aquela figura valorizada, mas as leis que estão vendo aí, né, infelizmente não está promovendo muito essa valorização desse profissional. Bom, mas a gente está aqui para ver o que a lei diz, então acertou quem disse a letra B. Ok? Número 6. De acordo com Oliveira, né, et al. 2019, o princípio da normalização presente nas políticas educacionais para pessoas com deficiência refere-se ao entendimento de que. Aí vocês vão falar assim, professora Francis, como assim? Quem é Oliveira? Gente, tem muito disso nos concursos, mas presta atenção, seja quem for o autor, ele não pode fugir à regra do que diz a legislação. Ele não pode inventar coisa, ele não pode fazer, vamos dizer assim, uma interpretação própria, não. Todos os autores, eles precisam seguir a lei, tá bom? Nesse caso aqui, é Maria José Oliveira, tá? Ela é uma das organizadoras do livro Políticas e Práticas da Educação. Porque eu também precisei lá pesquisar quem era Oliveira, tá? Então, às vezes também, quando é um autor conhecido, eu falo assim, Lucchesi, Saul, né? Vygotsky, Piaget, Vallon, Kishimoto, né? Quando falam esses sobrenomes, a gente sabe quem é. Agora, quando lançam Oliveira, meu Deus, quantos autores Oliveira tem? Mas não se prendam ao nome. Vão na interpretação de que, seja quem for o autor, ele não pode fugir ao que a lei determina, tá bom? Então, vamos lá. A normalização presente nas políticas educacionais para pessoas com deficiência refere-se ao entendimento que a. Produz incapacidades e impossibilidades impedindo a participação social. Será que alguma coisa impede a participação social? Né? A. B. Existe uma condição normal e uma condição de desvio. C. Obriga a pessoa com deficiência a adaptar-se unilateralmente. Nossa, que absurdo, né? Bom, a D. Procura corrigir diferenças por meios terapêuticos ou cirúrgicos. E a letra E. Exclui a participação social das pessoas com deficiência. Vamos lá. Gláucia, não sei. Tá. E, Gláucia, então a gente precisa ver, aí vamos lá, para a interpretação. Olha só. Produz incapacidades e impossibilidades. Olha só, gente. Só que produz incapacidade e impossibilidade, ninguém é incapaz. Né? A lei é bem clara isso. Todo mundo é capaz de aprender. A pessoa, ela pode ter o maior grau de deficiência, ela sempre vai aprender de uma maneira. O ser humano, ele aprende usando os 5 órgãos do sentido. Algum órgão do sentido vai estar funcionando. E é por ali que a pessoa vai aprender. Por exemplo, quando eu tenho uma pessoa
surda, muda e cega. Olha só. IPC. Tudo isso numa pessoa só. Bom, ela pode ter o tato, ela pode ter a percepção. Ah, Francia, e se ela não tem a mão? Bom, ela pode ter o tato, a pessoa pode encostar nela, ela vai aprender de alguma forma. Então, não existe dizer que algum ser humano é incapaz ou tem impossibilidade. Excluam isso. Todo mundo é capaz, tá? Então, a letra A, você já pode riscar por isso. A letra B, olha só, obriga a pessoa com deficiência a adaptar-se unilateralmente, quer dizer, de qualquer forma, se vira. Gente, não existe isso, a gente obrigar. Algumas deficiências, ela vai precisar ser adaptada, tá? A letra D, procura corrigir diferenças por meios terapêuticos ou cirúrgicos. Não. Algumas até são possíveis, mas isso não é regra, tá? Não é regra. Bom, exclui a participação social das pessoas com deficiência. Jamais, tá? Então, aqui, a partir dessa interpretação que eu faço, só pode ser a letra B. É por isso, gente, preste bem atenção. Quando eu parto para fazer a interpretação, eu tenho que literalmente fazer de tudo. O que é que aquela opção ela realmente está querendo dizer. Para que vocês não errem, para que vocês não caem em ciladas. E se há dúvidas, Gláucia, pula essa, vai para outra, depois volta nessa, tá bom? E sempre riscando aquelas possibilidades, aquelas sugestões absurdas que realmente não tem como ser, tá bom? 6, 7, aliás. Outro estudo de caso. Ana, estudante do ensino médio, foi diagnosticada com uma doença crônica que exige tratamentos médicos frequentes, impossibilitando sua presença regular na escola. A direção da escola quer garantir que Ana continue seus estudos sem prejuízo da aprendizagem. Com base nas normas da LDB, nas diretrizes para regime escolar especial, qual deve ser a atitude correta da escola? Letra A. Manter a Ana matriculada e permitir que ela acompanhe as atividades em regime escolar especial com adaptações de cronogramas e avaliações. Letra B. Solicitar que Ana se desligue da escola até que possa frequentar regularmente. Gente, a escola jamais pode pedir para ninguém se desligar dela, não existe isso. Já ia ferir o princípio do direito. Toda pessoa tem direito, independente da sua situação, né? A letra C. Exigir presença mínima semanal, mesmo que ela não possa comparecer, para não comprometer o histórico escolar. Pensa bem se a pessoa passou por uma cirurgia e tem que deslocar essa pessoa uma vez por semana, né? Não tem como, não tem cabimento. D. Transferir Ana para outra escola que ofereça ensino à distância, sem acompanhamento da escola atual. Gente, não dá você transferir o problema. Acabei de dizer aqui, não existe transferência de problema. Tá com abacaxi, descasca, que é seu, né? E a letra E, substituir as atividades escolares por simples exercícios domiciliares, sem acompanhamento de professor. Negativo. Bom, a Ana, ela vai ter o direito de continuar matriculada e vai ter que ter o acompanhamento de atividades em regime escolar com a presença do professor, inclusive, na sua casa, tá? Então, é uma atividade. Então, a pessoa ela vai ter um atendimento domiciliar, um regime domiciliar com atendimento do professor. Quem vai ser esse professor? Aí o sistema que vai ter que resolver. Se vai ser o professor da turma, se vai ser um outro professor que vai, mas vai ter um professor para acompanhar as atividades da Ana lá na casa dela, tá bom? Sendo assim, a única opção possível é a letra A. Bom, número 8. Olha só, essa aqui todo mundo tem que acertar de cara, hein? Segundo a LDB, a educação básica obrigatória organiza-se em... Qual que é o certo, gente?
Educação básica organiza-se como creche, pré-escola, ensino fundamental, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ensino fundamental, médio e educação superior, ensino fundamental, médio e educação especial, educação infantil, ensino médio e educação profissional. Qual que é o correto? Isso. Vou fazer uma pergunta agora, quero que vocês coloquem, respondam no chat. Educação profissional é o quê? É nível, etapa ou é modalidade de ensino? Educação profissional é o quê? Etapa, nível ou modalidade? Muito bem. Muito bem. Creche é o quê? Vamos lá. Creche é o quê? É nível, etapa, é modalidade? O que que é? Muito bem, estão bem atentos. Parabéns, vocês nunca mais vão esquecer disso, hein? E quem está aí na pedagogia, que cair isso lá, vai tirar 10, né? Vamos lá. Questão número 9. Vamos chegar na 10ª, tá, gente? Aí a gente para. Sei que a gente já foi aqui um tempinho. Vamos lá. Letra 9. Sobre educação de jovens e adultos. Gente, vocês viram aí que as últimas provas, a questão, né, do idoso está sendo super valorizada, né? Vamos nos atentar bem a essas questões da EJA, tá? Sobre educação de jovens e adultos, EJA, a LDB estabelece que ela deve preparar exclusivamente para o mercado de trabalho. Nossa, coitados velhinhos, né? Já estão aposentados, já vão ter que fazer isso. Limitar-se ao ensino fundamental, olha, só até ali, né, a sua capacidade chega. Respeitar experiências de vida e promover as aprendizagens significativas. Desconsiderar conhecimentos prévios dos estudantes. Substituir o ensino regular para qualquer faixa etária. Né? Gente, percebem? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas vê quando a gente lê com atenção, começa a ficar mais fácil, né? A gente começa a interpretar melhor, a gente consegue vislumbrar melhor. E olha, quanto mais questões vocês forem respondendo, melhor vai ficando, tá? Aqui, nas aulas aqui, a gente vai sempre desenvolver algumas questões para eu mostrar para vocês esses caminhos. Mas no material, vocês vão receber, por exemplo, materiais com 100, com 200, com 500 questões para vocês responderem. Tudo assim, tá? Mas no final sempre tem um gabarito. Então, o material que está na plataforma, todo o simulado que está na plataforma, trabalha o gabarito. Treinem o conhecimento de vocês. Não adianta vocês se enganarem. Ai, peraí que eu vou pegar. Não. Treinem o conhecimento de vocês com aqueles simulados que estão lá, tá bom? E a gente está colocando, estamos aí reformulando novos simulados com as atualizações das leis, né? Como a Érica disse. Nós já estamos há anos aí trabalhando com o pessoal na mentoria, porque tem pessoal que há anos vem estudando, se preparando para todos os concursos que estão tendo, né? Então, é importante isso, tá bom? Vamos lá, então, para a nossa última questão da noite. A LDB define que a educação escolar deve vincular-se ao... Está lá no primeiro artigo que eu li. Eu sei, Jane, é verdade, é porque a prova, ela carrega isso também, né? Quando fala prova, parece que tudo se embaralha, dá aquele frio no estômago, por isso que é importante a tranquilidade,
a tranquilidade, a interpretação, o pensamento positivo. Não, eu sei tudo, vai estar tudo certo, eu vou ler com calma, vou conseguir interpretar, né? Vou lembrar aqui das palavras da professora Franz, da professora Érica, da professora Rúbia, da professora Ana, eu vou lembrar dos meus simulados, eu estou preparado. A positividade também é importante, tá? Bom, a LDB define que a educação escolar deve ser mundo do trabalho e a prática social. Parabéns quem escolheu isso. Tá bom, gente? Bom, a gente para por aqui, porque a gente já deu 1h30, tá? Eu, por mim, ficaria aqui, mas a gente pensa assim, o cérebro, vocês já trabalharam a noite inteira, já trabalharam o dia inteiro, eu programei muito mais aqui, eu sempre programo mais, mas a gente tem que ter o limite para parar, repensar e fazer. Mas eu tenho a mais absoluta certeza que daqui para frente, todas as questões de legislação que vocês forem ler, vocês vão ler com outro olhar, com todas essas dicas aqui, tá? Guardem tudo isso na mente, porque isso vai facilitar imensamente a vida de vocês, tá bom? E amanhã, quem é aqui da UANA, quem é de Anastácio, não percam a nossa aula ali no Hércio Gomes, tá bom? Nós vamos estar lá, eu e a professora Ana Lúcia, assim, para aquele contato mais direto, para aquelas dúvidas. As pessoas, às vezes, aprendem, né, falando, trocando. Então, nós estamos oferecendo essa oportunidade de aprendizagem também. É claro, gente, tem muito conteúdo para ver, tá bom? Hoje e amanhã, eu particularmente, vou focar na LDB, tá? Na próxima terça-feira, eu vou trabalhar o Plano Nacional Docente na esfera nacional, estadual e municipal, tá? A LDB, ela é única para todo mundo, né? Para todos os sistemas de ensino, ela regula a educação como um todo. Na próxima terça-feira, eu vou trabalhar Plano Nacional Docente, nacional, estadual e municipal, tá? Por quê? Porque aqui, olha só, quem comprou o curso, tanto do 149 quanto do 247, com as aulas presenciais, vocês estão tendo chance de se preparar tanto para a seletiva do Estado, como se preparar também para a seletiva de aqui da UANA, que nem saiu o edital. Mas os editais de educação, gente, eles nunca fogem desses, principalmente a legislação. A legislação nunca muda, é a mesma. O que vai mudar a legislação é a legislação municipal, né? Porque aqui da UANA também eles podem, de repente, cobrar uma legislação estadual que regulamenta a municipal, tá bom? Agora, o concurso do Estado é especificamente as regulamentações estaduais, tá bom? Mas o que eu espero que essa breve aula de hoje aqui, né, que vocês tenham conseguido assimilar esse grande segredo, né? De bater o olho, de haver... essa aqui não, essa aqui está fora, essa aqui não. E da interpretação, gente, é extremamente relevante que vocês façam a interpretação, que vocês leiam, que vocês entendam as pegadinhas dos concursos. Todos têm, porque é lógico, eles querem excluir, eles querem selecionar, então é o papel deles dificultar, mas eles não podem fugir daquilo que a lei prega. Então, o que a lei determina, o que a lei diz, eles não podem fugir. Então, eles podem inventar, florear, dificultar, mas o que a lei determina é aquilo. E você não precisa ler toda a lei. Se você tem a noção de algumas coisas, você vai ali. E eu aqui selecionei aqueles pontos mais relevantes que caem. A banca avalia também. Eu estou pesquisando muito o trabalho da banca avalia, porque a gente que trabalha em concurso, a gente tem que ter esse olhar também. Próximo concurso, todo concurso que você for ver, vai lá na banca, olha, tal banco, tá? Mas sempre trabalhem com material que tem procedência, com material que tem origem, né? O nosso material tem origem na lei, o nosso material tem origem nos autores, na legislação, para que vocês não aprendam de maneira errônea. Tá bom? E muito obrigada, tá? Se gostaram, voltem aí terça-feira que vem, mais uma aula de legislação. A gente tem muita coisa de legislação, né? E eu vou focar naquela legislação que está ali dentro do edital.
Tá bom, gente? Muito obrigado. Não sei se vocês gostaram. Se gostaram, deixa aí no chat se gostou. Deixem críticas também, como é que a gente pode melhorar a próxima aula, o nosso próximo encontro, porque as críticas fazem parte sempre para a gente melhorar. Tá bom? Podem mandar, mandem lá no grupo também o que vocês acharam. Dúvidas também, coloquem lá nos grupos, tá bom? E amanhã a gente vai se encontrar aí presencialmente. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, pela confiança também no nosso trabalho. Eu não sei se a minha colega Ana Lúcia está aí ainda, mas obrigado pela presença. A Érica também, obrigado, Érica, pela confiança, né? A Érica aí é a dona da empresa, na verdade. É porque às vezes me perguntam um negócio de valor de financeiro, gente, eu faço a propaganda, tá? Mas a mulher do financeiro aqui, quem decide as coisas aqui, nessa parte, é a Érica, tá bom? E a gente, na verdade, é uma equipe que a gente se completa, né? Embora a Érica também, ela atua aí na parte pedagógica. Tá bom? E a gente trabalha no conjunto, porque quem me conhece sabe, eu faço tudo para que tudo dê certo, seja o caminho que for, da maneira certa. Tá bom? Pode falar, Vera. Peraí, obrigada. Alguém quer falar alguma coisa ainda? Eu vou pôr lá no grupo. A Vera, eu acho que levantou a mão. Mas, pessoal, é isso mesmo. Vamos... Deixa eu só... Acho que ela só levantou, não sei. Vera quer falar? Fala. Ela deve ter, de repente, apertado a mão por engano. Érica, tá fechado, Érica, seu microfone. Tanto para a prova do Estado, quanto para a prova de Aquidauana, galera, é o curso preparatório, ele pode ser o de Aquidauana com o processo seletivo do Estado, ele sai a R$ 247, porque ele te dá direito a aulas presenciais físicas também, em Aquidauana. Essa pessoa, ela pode participar de todas as outras aulas, aula ao vivo, as aulas gravadas, tem um módulo novo que entrou hoje lá para vocês, com as gravações da Rúbia, que a Rúbia preparou aulas maravilhosas para vocês, as apostilas do Estado, também, ok? Para quem adquiriu só a apostila, vai entrar mais material, tá, pessoal? É que tanto ontem quanto hoje a gente não conseguiu terminar de colocar lá, e a Francis também vai mandar mais um material de LDB, né, Francis? Porque a gente está atualizando também o material, tá, gente? Porque Isso. Tem material, mas a gente sempre está atualizando, tá sempre tendo atualização, então a gente precisa atualizar. Então, tem várias pessoas que já adquiriram, mas fiquem tranquilos que ainda vai entrar material. Todo curso nosso, todo material nosso, vocês têm 1 ano de acesso. E para você, por exemplo, tem aluno aqui de Naviraí, que mora em outros estados, cidades, nós temos mentorados de outros estados que querem fazer parte, o que acontece? Você pode participar online também, tá? Então, quem quer também ter o certificado, pode adquirir por R$ 247 o curso, porque as horas de aula ao vivo contam como presenciais, junto com as horas de aula de leitura e de exercícios. Se você fala, não, eu só quero um online, sem certificado, ele sai a R$ 149,90, tá, galera? Jane, nós temos um grupo que é de dicas, tem um grupo gratuito, tá, que a gente coloca dicas, sinaliza para vocês quando tem inscrição aberta e tudo mais, e aí, se você já adquiriu o curso, você vai sendo adicionado no grupo do curso, específico do curso, para avisos de quem está no curso, ok? Juliele, vai ser até a prova de Aquidauana, tá? Vai ter o aulão de véspera do processo seletivo do Estado, só que como ainda não saiu o edital de Aquidauana, a gente ainda não sabe até que dia que é a aula em si, tá? Mas vai ser durante toda a quarta-feira. Não, por exemplo, as aulas agora, toda quarta-feira, até o dia 17 de dezembro, tá? Todas as quartas-feiras, das 17h40, em torno de 1h30,